Bom, então, para a gente começar, é importante lembrar que as plantas aromáticas, elas estão na história da humanidade há muito tempo. Muito antes de serem inventadas ou serem construídas as universidades, muito antes de estudos científicos, de se comprovar se elas têm efeito X ou Y, a humanidade já recorria às plantas, tanto para uso mágico quanto terapêutico. Então, já foram encontrados alguns vestígios de uso de plantas desde os neandertais, na verdade. Foi achado, por exemplo, os restos, né, os fragmentos do que seria um homem da época neandertal, e ele tinha uma bolsinha de ervas, por exemplo. Nessa bolsinha ele carregava algumas resinas, alguns resquícios de plantas secas, e dali se deduziu que essas plantas eram utilizadas para a cura, para algum tipo de tratamento. Também em muitos lugares do Oriente, especialmente do Oriente Médio, já foram encontrados resquícios do uso das plantas de mais de 5.000 anos. Então, resquícios, inclusive, de destiladores muito rudimentares, onde se extraía o que seria, na época, o óleo essencial, né? Seriam os primórdios dos óleos essenciais. Então, essas plantas, tanto no seu uso in natura, quanto extratos, bálsamos, ungüentos, óleos, que se chamavam óleos medicados ou óleos aromáticos, já eram utilizados há muito tempo. Na história do Egito, nos papiros, por exemplo, existem resquícios também do uso das plantas aromáticas e medicinais. E aí a gente trouxe todos esses saberes, né? Mesmo que você não tenha uma aproximação com a fitoterapia, com a aromaterapia, esses saberes estão nas nossas memórias e na história de cada família também. Quantas plantinhas aromáticas a gente não utiliza na cozinha, por exemplo, o grande laboratório da casa, o que acaba sendo também o grande local de alquimias, né, das mulheres, não apenas no fazer seus alimentos, mas de preparar pequenas porções, que seriam as nossas porções mágicas contemporâneas, os chazinhos, os banhos, as tinturas, enfim. Então, as plantinhas estão sempre junto da gente, basta observar um pouquinho que a gente vai ver o quanto é cercado por plantas aromáticas. Como eu vinha dizendo, no Antigo Egito foi encontrado o papiro Ebers, que ele data de cerca de 5.000 anos, e lá já existia relato de óleos aromáticos, contendo o olíbano, mirra, a murta, o gálbano, que eram plantas muito sagradas naquela época do Antigo Egito. Eram plantas consagradas aos deuses e que traziam, nos rituais mágicos e terapêuticos, traziam a saúde para aqueles povos. Então, existem muitos registros dos banhos, dos tratamentos de pele, da cicatrização, cura de inflamações. No próprio túmulo de Tutankhamon, que foi descoberto no início do século passado, foram descobertos 35 jarros com perfumes de plantas aromáticas. E esses jarros, muito provavelmente, eram substâncias muito sagradas naquele tempo. Eles foram roubados, né, como muito do que foi descoberto ali no Antigo Egito, foram saqueados, foi levado para a Europa e foi distribuído por vários locais. É interessante que mesmo depois de tantos milênios, alguns desses jarros ainda conservavam o aroma, então ainda tinham aquela característica das plantas aromáticas que foram utilizadas. E aí a gente tem alguns registros aqui do uso da resina de olíbano. Então eu trago uma fala do Robert Serran, que é um autor muito consagrado da aromaterapia, e ele fala que nos estudos que ele fez, a resina de olíbano, ele encontrou que a resina de olíbano era muito utilizada para a divindade do deus Sol, que era o deus Ra. Então, era uma resina consagrada ao deus Sol. Enquanto a mirra era uma resina consagrada à Lua, fazendo aí esse par de divindades sagradas, né? Deus Sol e a deusa da Lua. E era muito utilizada, então, para os cuidados com os embalsamentos, os cuidados de rituais religiosos, de preparação para momentos específicos e principalmente também para a travessia,
da morte e vida, né? Que os egípcios acreditavam nessa travessia como um renascimento do outro lado da vida, um renascimento para a vida eterna, e eles só poderiam fazer essa travessia, então, se estivessem abençoados também por essas plantas sagradas, se estivessem purificados pela ação das plantas. Então, muito da sabedoria que a gente tem em relação ao uso de plantas aromáticas e plantas medicinais como um todo, vem como herança do povo egípcio. Inclusive, não apenas isso, né? Eles tinham todo um sistema médico muito bem desenvolvido, já faziam cirurgias complexas, que só foram possíveis no nosso mundo ocidental muito tempo depois. Então, era um conhecimento muito precioso, guardado naquela região e guardado nas práticas ali cultivadas também há milênios. Então, são citadas plantas como, novamente, o olíbano, a mirra, o gálbano eram as mais sagradas, o nardo, a canela, a priprioca. A gente tem uma planta que também se chama priprioca, apesar de ser outra espécie, mas ela ocorre na Amazônia também. O cálamo, o açafrão, eram todas plantas que compunham um perfume que se chamava kif, que era um perfume de purificação espiritual também. Então, desde tempos muito antigos que a gente já vem lidando com essas características mágico-terapêuticas das plantas.